E aí, pessoal, prazer grande estar aqui de novo com vocês. E nesse momento eu vou estar começando a falar sobre confusões no diagnóstico do transtorno do espectro autista e alguns casos clínicos. Tentar puxar para uma parte mais prática. E então, por que a gente às vezes faz errado, antecipa o diagnóstico ou atrasa o diagnóstico do TEA? O que a gente faz ou deixa de fazer? Nos desafios diagnósticos, eu costumo pontuar, é importante que a gente não fale no diagnóstico ou na possibilidade do diagnóstico. Eventualmente, se você fizer um diagnóstico positivo e não for, a humildade depois de falar, ou até de não determinar esse diagnóstico, assim, definido, começou o tratamento e melhorou muito, muito rápido. Isso aconteceu muito na pandemia, crianças de 2, 3 meses de terapêutica ou de estimulação que saía do espectro, não era espectro, era produto da pandemia. Então a gente não deve nem fazer quando ele não estiver presente e vice-versa, não atrasar o diagnóstico. Lembrar que em meninas, algumas meninas com casos leves, nem sempre é fácil, e eu vou estar dando exemplo disso aqui para vocês. Então você pode ter falsos positivos, às vezes tem uma pressão em cima da gente, médico, para o paciente poder receber o tratamento. Então às vezes até querendo que você faça um laudo. Pode ter sintomas leves de TEA em criança muito estressada, ansiosa e deprimida, que tem sintomas de TEA sem ser TEA. Então ela é muito ansiosa, está muito estressada, momento de vida, e lembra o TEA. Então a gente pensar nisso. A parte da negligência nos cuidados iniciais ou abuso também gera sintomas de TEA que você corrigindo melhora. E muito, sim, a gente pode falar dos órfãos da Romênia, falar da pandemia agora de casos que não é uma negligência, mas por N motivos algumas pessoas deixaram de estimular de modo adequado. E sintomas leves, bem leves, alguns interesses restritos em crianças que têm alguma dificuldade acadêmica, alteração intelectual, dislexia, distúrbios de linguagem, pode ocorrer. Então não quer dizer que o interesse restrito seja uma coisa patognomônica do TEA. O diagnóstico pode surgir em crianças mais velhas ou até mesmo em adultos. Muitas vezes porque um irmão fez o diagnóstico, porque um filho fez o diagnóstico. E também porque as habilidades sociais vão ficando mais importantes à medida que as crianças vão amadurecendo de idade, por exemplo, e as dificuldades ficam maiores para quem tem TEA. A parte de aprendizado abstrato é mais difícil para quem tem TEA, então geralmente quando você vai orientar ensino de pessoas com TEA, você procurar mostrar que é importante transformar aquilo que você quer ensinar em concreto. Ou então não só ele percebe o diagnóstico no filho dele, porque nasceu outro filho, ou porque um sobrinho ou um primo foi diagnosticado como TEA. E a outra coisa que é super importante, gente, é não descartar diagnóstico em algumas situações, só porque ele tem um bom contato ocular. Algumas crianças com TEA têm bom contato ocular, sorri, têm afeto com os familiares. Outros têm brincadeiras imaginativas ou presença de linguagem, depende até muito do que a família estimulou. Não é um apanágio de não falar no TEA, tem crianças que falam bem. A criança fala com 10 meses, fala antes dos outros irmãos, mas aí vão surgindo coisas e você vai fazendo um diagnóstico. Eu vou mostrar um exemplo desse. Outra, ele começou a intervenção, ele tem uma melhora inicial, não é porque não era, o diagnóstico, eles melhoram. Muitos, como eu acabei de falar na aula anterior, chegam a sair do espectro, muitos não, alguns, né? Alguns também ficam autônomos. Então o fato de melhorar com a intervenção é para melhorar. Não quer dizer que não seja. Sumir sintoma é uma coisa, melhorar é outra. E às vezes um outro colega viu e falou, não é TEA. E por mais que essa outra pessoa seja experiente em TEA, todos nós erramos. Muitas vezes a criança tem um rendimento no consultório maravilhoso, muitas vezes os pais não contam a história real, porque a gente como pai tem uma tendência a hiperproteger os filhos. E muitas vezes quando você chega no médico, você não conta tudo o que acontece. Não é incomum no consultório, eu vejo que a criança está abrindo e fechando a gaveta do consultório sem parar. Aí eu pergunto para os pais que estão ansiosos, eu falo, ele tem costume de abrir e fechar a gaveta sem parar? Eles falam, não. Eu falo, mas e isso que ele está fazendo ali?
Não, nunca vi isso, doutor. Só que toda consulta que ele vai vir depois, ele continua abrindo e fechando gaveta se não melhorou esse tipo de estereotipia. Às vezes os pais não conseguem enxergar determinadas situações ou muitas vezes não querem enxergar. Então, cuidado só com a história, procura observar, procura ver o que acontece na escola, falar com o terapeuta se tiver. Esse diapositivo eu coloquei na outra aula, mas eu acho que é importante relembrar que é possível fazer um diagnóstico precoce de TEA, é o estudo da Karen Pierce do Pediatrics, do JAMA Pediatrics, e eles mostraram então, como eu já falei anteriormente, a estabilidade do diagnóstico de casos que foram efetuados por volta dos 16 meses. 83% continuaram com esse diagnóstico. E não estudaram poucos pacientes, não, foram 1.269 crianças, e na reavaliação, para ver se mantinha o diagnóstico, ela foi efetuada aos 3 anos e 2 meses de idade em média. Lembrar que o TEA ele tem comorbidade, assim como a gente estuda muito TDAH, que vai ter aulas também sobre TDAH, a comorbidade no TEA é a regra, não é a exceção. Então, muitas coisas vão aparecendo depois. Então, toque pode aparecer depois. Tem muito mais suicídio em pacientes adolescentes e adultos com TEA. Eles sofrem muito bullying. Eles têm muito agressividades e, eventualmente, a gente trata, não tem remédio para tratar o TEA, os sintomas centrais, mas as comorbidades você tem. Você pode usar um antipsicótico atípico, por exemplo. Eles podem ter depressão, problemas de sono. É comum o problema de sono, tem que investigar, tem que ser proativo, porque se a criança não dormir direito, ela não vai fazer terapia direito, ela vai ficar irritada. Então, temos que ser proativos em todos isso daí. As internalizantes, ansiedade e depressão, muitas vezes não aparecem nos primeiros anos de vida, seja em paciente com TEA ou até pacientes típicos. TDAH é frequente, e os sintomas são variáveis, se são meninos ou meninas. Aqui, então, eu vou mostrando casos clínicos para reforçar essa coisa dos desafios diagnósticos. Aqui é uma menina de 17 anos na ocasião, essa menina hoje tem 25 anos, ela tem uma dificuldade de concentração grande, agitação, desde criancinha. Para a escola, de cara, quando entra assim, com 2, 3 anos, já queixava. Na escola, ela evoluiu precisando de muito auxílio. E no momento que ela foi avaliada com 17 anos, estava com 3 dependências, tem aula particular continuamente e frequentemente parece que não aprendeu nada na sala de aula. Já faz terapia cognitivo-comportamental uma vez por semana desde os 15. O social dela, como é que ele é? Ela esforça-se para integrar com os colegas da escola, não é que ela não quer contato, ela se esforça e não consegue, tá? E na escola ela até tem um certo contato de pessoas que cresceram com ela e se esforça para ajudar algumas vezes. Em paralelo tem muito bullying, mas alguns do grupo sempre se esforçaram. Mas fora do relacionamento da escola, sem nenhum relacionamento, sai só com os pais. E muitas vezes essa criança não demonstra empatia pelo outro. A gravidez, parto, desenvolvimento neuropsicomotor foi normal. Aos 4 anos, a escola falou, ela é muito distraída, ela não foca, ela distrai fácil, ela tem um tempo de atenção, um span muito menor que os colegas. Os próprios colegas falavam, como ela ficava agitada, vai ver revistinha que ela gostava, senta ali, dá uma revistinha para ela. Aos 5 anos, ela já começou a ser rejeitada pelos colegas já. Ela não completava os pequenos testes que tinha e levantava toda hora. Aí a escola sugeriu reter no Jardim 2. Quando entra no ensino fundamental, as coisas da agitação atrapalham, ela não para quieta, dificuldade de se ajustar, levantava quase toda hora, falava em momentos inoportunos. Era capaz de fazer tarefa em casa com uma supervisão bem em cima, assim, mas precisando ser estimulada a todo momento. Vamos lá, vamos lá. Ela voava, fez um exercício, voava, começava a olhar para os lados, quando tinha que fazer o outro, ela não ia na sequência, como as crianças típicas vão. Então, além de ela atrapalhar os colegas que foram se afastando, ela tinha muita dificuldade também no rendimento dela de aprendizado. Ler para ela, em casa, a mãe ensinou pelo caminho suave e foi fácil. Ela foi até a primeira da sala a aprender, porque a escola usava construtivismo.
mas matemática foi difícil, e ela desde o início precoce tinha psicopedagoga e professora particular. Fez terapia dos 4 aos 7 anos, por indicação do psiquiatra, sem qualquer melhora. A avaliação neuropsicológica aos 6 anos não teve nada de importante. E desde pequena foi usado o metilfenidato de curtação, depois o Oros, o Sodas, que é o LA, a atomoxetina foi usada em algum momento, e a imipramina. Tinha efeito colateral, assim, ela ficava hipertensa e ficava irritada, e por isso foi trocando. Recebeu fluoxetina 1 ou 2 anos nos últimos anos, ela está com 17, eu estou falando, e no momento faz uso de lisdexanfetamina e aripiprazol 5 mg. Aí, quando a gente vai fazer um questionamento mais ativo, a gente vê que na idade de 2 a 3 anos, ela se incomodava de modo exagerado quando o cabelo de um boneco aparentemente tinha mudado de lugar. Os adultos que estavam juntos referiam que nem percebiam, mas ela ficava irritadíssima. E quando os adultos apontavam, por exemplo, um avião está passando no céu, olha aquele quadro, ela não conseguia olhar para onde se apontava. Ou seja, é uma criança que foi evoluindo com o diagnóstico de TDAH muito forte, mas que já pontuava para algumas coisas de TEA e que passaram despercebidos. Na escola não conseguia brincar de modo adequado com os colegas, acabava ficando só. Mas aí a gente vê, ainda nas coisas mais ativas, que dos 4 aos 6 anos ela começou a desenhar caricatura todo o tempo, e foi cada vez ficando melhor essas caricaturas. Depois de uns 2 anos disso, ela desistiu. Ela andava muito só com os meninos, porque ela era agitada, e geralmente menina agitada acaba andando mais com os meninos, e ela descambou para um conhecimento grande de carros, mais que qualquer um dos meninos. E foi tendo na evolução outros interesses específicos, até os 17, um conhecimento de medicina, outro de cultura judaica, sem ser de família judaica, músicas, um conhecimento absurdo. Ou seja, passou a ter interesses específicos de um modo exagerado, que junto com as outras coisas, e também com essa mania de andar sem parar em volta da mesa da casa, que até tinha uma marca no chão da sala, de tanto que ela andava em volta da mesa, ou em volta da piscina da casa, tudo isso mostrando evidências dela ter ambos, né? Não só TDAH, como foi um diagnóstico inicial, mas TEA também. Então, indivíduos às vezes têm só TEA, assim como quando eu falei da praxia, às vezes só TDAH, mas pode ter os dois. E o que acontece? Uma comorbidade é rara? Não, não é rara. Os pacientes com TEA, 37% a 85%, conforme a estatística, têm também TDAH. Tá? E os com TDAH, 15% a 25% têm sintomas de TEA. Mas o estudo de Zablosky, de 2017, colaboradores, mostrou que 13% dos com TDAH também tinham diagnóstico de TEA. Vale a mesma apraxia e TEA, quando você tem o diagnóstico de um, pensa no outro. Seja proativo. Não se conforma, porque os pacientes com TDAH, de modo geral, eles também são mais imaturos, são mais pueris, mais infantis. E algumas coisas que são do TEA a gente fica atribuindo ao TDAH. E esse estudo de Miodovnik de 2014, eles mostraram que crianças diagnosticadas com TDAH antes do TEA, como foi o caso dessa menina, terão o diagnóstico do TEA em média 3 anos depois, ou seja, você vai atrasar muito. É muito mais importante diagnosticar o TEA mais precocemente do que o TDAH por causa do tipo de estimulação que é fundamental. E o mesmo autor, ele fala que quem diagnosticou, paciente diagnosticado com TDAH tem 30 vezes mais chance de ter o TEA identificado só após os 6 anos de idade, que foi o que aconteceu nesse caso. A percepção começa quando a criança começa a desenhar só caricaturas dos 4 aos 6 anos e depois foi mudando para carros e assim por diante. Então tem muitos sintomas que se sobrepõem entre o TEA e o TDAH. O diagnóstico de um e do outro nem sempre é tão simples. E os pais e os profissionais tendem a acreditar que os sintomas de TEA podem ser por causa do TDAH e acaba atrasando o diagnóstico do TEA. Etiologias possíveis, por que acontece as duas coisas? Esse artigo de 2019
do overlap entre TDAH e TEA, é bem interessante de ser lido, discute a genética, a epidemiologia e imagem. O TEA e o TDAH, eles têm bases genéticas que muitas vezes são comuns. Apesar de não ter um exame que você peça ou para um ou para outro e define o diagnóstico dos dois é clínico, quando você estuda muito genética, você vê que tem genes em comum. Estudando gêmeos e familiares, 50% a 72% deles têm um overlap de fatores genéticos nos dois distúrbios, de acordo com esses autores, que a gente tem anotado aí para quem quiser procurar o texto. Esses outros autores, em 2018, eles pegaram 7.369 pacientes com TDAH e que tinham 12.565 irmãos e pegaram 23.181 controles, com 42.753 irmãos. Então eles tinham TDAH, mas o que aconteceu nos irmãos? Aumento de TEA em quem tinha TDAH, 3,9 vezes em relação aos controles, ou seja, a presença de TDAH em um familiar está mais associada à TEA do que a população em geral e de um modo significativo, 3,9. Aqui algumas características de um e do outro. Por exemplo, em relação à atenção. O paciente com TEA, ele necessita de rotina. Ele tem rituais obsessivos, autoestimulação que atrapalham a atenção. O TDAH, pela impulsividade e hiperatividade, então ele não para quieto, ele perde a atenção, ele não consegue afastar o distrator. Então tem um passarinho verde passando na janela, ele olha e começa o devaneio e não volta ao assunto. O hiperfoco no TEA, o que acontece? Não é que ele distrai fácil, mas ele está com hiperfoco e você chama a atenção e ele não sai do hiperfoco. Enquanto que no TDAH ele muda de foco rapidamente, ele tem interesse em múltiplas atividades. O hiperfoco no TEA, eles ficam naquilo então bastante tempo, diferente do TDAH, que ele fica por pouco tempo. Em relação às emoções, o paciente com TEA tem uma dificuldade em demonstrar de uma maneira fácil ou adequada as diferentes emoções. Diferente do TDAH, que expressam as emoções até de modo exagerado. Tá? Em relação a amigos, os dois querem ter amigos, só que assim, de modo geral, eles têm dificuldade de coordenação, os dois acabam tendo uma atividade ruim na coordenação, e os dois têm dificuldade para aqueles ritos de entrada no grupo, de se aproximar e ter uma aproximação de um modo bom perto dos outros, acabam tendendo a ficar isolados, mais o TEA, mas os dois têm. Em relação ao comportamento, será que TEA ou TDAH, né? Enquanto o comportamento do TDAH é aquela criança agitada, caótica, que incomoda, né? É gostoso ficar um pouco, mas depois de um certo tempo eles incomodam os colegas, professores e as pessoas que convivem. O comportamento do TEA é um comportamento mais incomum, idiosincrático. O TEA, eles se dão bem com regras, então às vezes você explicando tudo, eles se adaptam. Diferente do TDAH, que eles não gostam de regras, desrespeitam as regras. Em relação a comportamento de oposição, o TEA ele tem um comportamento que é para evitar a ansiedade, enquanto que o comportamento opositor, transtorno positivo desafiador, que é muito comum no TDAH, eles muitas vezes estão usando só para ganhar atenção. O TEA, indivíduo de modo geral, ele brinca quietinho. Está no canto lá, ele pega uma brincadeira, hiperfoco e tal, e fica quieto. O TDAH, de modo geral, ele tem dificuldade em brincar quieto. Então a gente tem que lembrar que muitos, como eu estou falando, eu acabei de falar, e é esse momento da nossa aula, muitos têm as duas coisas, né? Então perde as coisas. O TEA, ele perde amigo fácil por falta de inteligência social, ele comenta coisas que não deve, ou então ele quer aquele assunto, fica só falando do mesmo assunto. O TDAH acaba perdendo os amigos, eles fazem amigos às vezes até fácil, mas eles perdem por impulsividade. Aqui é uma outra história de uma menina, essa história está no TED Talks, e eu traduzi aqui a fala dela, para a gente comentar essa situação específica de meninas
No caso anterior, a menina foi diagnosticada tardiamente porque ela tinha TDAH forte, né? Aqui é uma outra situação. E essa garota fala, é interessante ver essa fala no TED Talks. O meu irmão mais novo foi diagnosticado como parte do espectro. Ele tinha 3 anos e meio. Era óbvio que ele tinha autismo. Ele tinha estereotipias, ele demorou para falar, ele era agitado, ele tinha dejo e não fazia contato visual. Os meus pais levaram-no para uma consulta. Em 2 meses, pá, fizeram o diagnóstico. E começaram um suporte adequado para ajudá-lo. 8 anos depois, e ele está muito bem. Então tinha eu. Eu não era agitada, eu não batia palmas, não batia as mãos, assim, palma como estereotipia. Eu era uma estudante tímida, quietinha, mas cuidadosa, tinha boas notas e não causava problemas. Mas eu me escondia debaixo da mesa e tapava os ouvidos durante o almoço, porque o barulho da conversa dos meus amigos era demais para eu conseguir lidar. Então eu era quieta, deixava os outros criarem as regras dos jogos que jogávamos. Emprestava as minhas canetas de cor neon quando ninguém mais emprestava. E foram precisos 14 anos para que percebesse que eu estava lutando e de um modo desesperado. Para conseguir ter uma competência social superficial como detetives, nós assistimos e nós escutamos e tentamos entender as coisas que as pessoas fazem e por que as fazem. Isso é muito difícil para uma pessoa como eu, é exaustivo. A gente trabalha em turno diurno e noturno. Quando eu era pequena, eu imitava meus personagens de desenhos favoritos, seu jeito de andar, os termos que usava e o jeito como falavam com os outros. Eu absorvia essa informação e aplicava nas minhas interações sociais, quase como copiar e colar. Mas eu aprendi rapidamente que a vida não é um desenho animado. A imitação só pode levar uma garota com Asperger até certo ponto. Quando essas garotas, no meu caso, atingem a adolescência, ela falou, confie em mim, elas são mentalmente exaustas, emocionalmente destruídas. As relações sociais se tornam muito mais complicadas. E para uma garota com Asperger, cada conversa começa a parecer um problema de matemática. Aí ela fala, eu consegui mascarar meu Asperger por 14 anos, então eu desmoronei. Fiz a EIDOS, eu respondi as perguntas do único jeito que eu sabia fazer, copiando e colando a resposta correta. Então eu sorri, dei apertos de mão, fiz contato visual, como eu sabia que tinha que fazer. Aparentemente disse a eles que eu não estava no espectro autista. E as pessoas falam para essas pessoas, você não é autista, não parece, você foi acusada muitas vezes de ser rude, mas não entende o porquê. E aí são frases desse autor Bargiela, de 2016. Eu imito automaticamente o que as pessoas estão dizendo ou falando. Muitas pessoas me tratam essas pessoas por depressão e ansiedade. Na verdade, a gente está falando do efeito camaleão, que acontece muito em meninas, e que acabam sendo chamadas de não autistas, pessoas diferentes, mas não identificam o diagnóstico. Beck e colaboradores em 2020 fala desse comportamento de camuflar. Então eles avaliaram 58 mulheres com média de idade de 25 anos, adultos de QI normal. E olha aqui, ó, isso é super importante, ó, 62% relataram depressão, 66% estresse, 67% ansiedade, ideias suicidas em 62%. Isso na prática é comum. São pessoas muitas vezes isoladas, que não conseguem ter interação com o meio, não são convidadas para participarem de atividades fora do trabalho ou da escola. E esse esforço para camuflar, ela está diretamente associado a quadros de desconforto psicológico, como depressão, ansiedade e estresse. Tá? Isso é importante a gente ter essa noção, e tem vários artigos aqui para quem quiser procurar do efeito de camuflado, atraso no diagnóstico de TEA em mulheres sem deficiência intelectual. E os estudos mostrando as avaliações muito diferentes daqueles que têm capacidade de camuflar,
nos scores em relação a outros. Então, às vezes a gente erra o diagnóstico ou não faz, porque você não foi a fundo. Então, isso aí é para alertar que isso acontece. Lembrar que essas mulheres com QI mais alto, não estou falando das meninas com autismo grave, elas estão, a alteração dela é mais leve na sociabilidade e comunicação. Elas têm uma motivação para sociabilizar maior, mas é difícil. Elas são menos interessadas em partes de objetos do que os meninos. E elas têm interesse maior em livro, história de princesa, reino da fantasia, celebridades, que são coisas que não são tão absurdas. Então, não é aquela menina que vai saber tudo dos aviões de guerra, ou então tudo dos pontos de metrô de todas as capitais da Europa. Então, elas têm alguns interesses que muitas pessoas têm, então isso acaba sendo mascarado. E também os sintomas internalizantes, depressão e ansiedade, às vezes confundem com o diagnóstico de um autismo, e pode ter os dois. E esse diagnóstico tardio prejudica muito, então atenção para as meninas diferentes. Elas acabam sendo, em vez dela ter o isolamento, elas tendem a se aproximar, mas elas ficam muito pegajosas e muito preocupadas se as outras gostam delas. E essa coisa de ser pegajosa demais afasta ainda mais as meninas, né? Elas conseguem imitar melhor a parte de atividade de jogos de meninas, elas vão melhores do que os meninos, então é mais fácil comer bola nesse diagnóstico e elas vão sofrer, tá? Então, como eu falei, os comportamentos repetitivos, os interesses restritos são menos proeminentes. Então, esse período escolar, meninas assim que estão indo bem, como foi o caso da menina aí do TED Talks, 6 a 17 anos, começa a aparecer coisas nelas, e a gente tem que estar aberto, tá? E então, situações que antes eram leves, assim, que você ia levando, porque ela não incomodava na escola, ela tentava ter uma certa associação com as outras, mas aí começa a ter situações mais complexas, menos abstratas, mais abstratas, e atrapalham e começam a prejudicar essas pessoas. Então a menina, eu lembro lá, o menino fez diagnóstico definido, com 2 meses já estava tratando tudo e evoluiu bem. Ela não, ela ficou sofrendo. E esse sofrimento, quando você convive com esses pacientes, é muito grande. Então a gente tem que estar alerta para esse tipo de diagnóstico, tá? Esse estudo de rato e colaboradores, em 2018, que ele fala sobre as meninas, diferenças baseadas no gênero, eles avaliaram 228 pacientes, masculinos e femininos, controle de idade e QI, com diagnóstico de TEA. E eles fizeram o EIDOS, o ADI revisado, e o que aconteceu? 89% tinham critérios positivos no EIDOS, 78% no ADI. E todos tinham critério positivo em pelo menos um dos dois. Eles viram relatos de traços autistas pelos pais e habilidades adaptativas e as diferenças dos dois questionários, e foram semelhantes. Mas o que aconteceu? As meninas com valores mais elevados de QI tiveram mais falhas no diagnóstico por ADI, ou seja, o EIDOS é o padrão ouro mesmo que a gente tem de diagnóstico de TEA. Avaliação, então, a gente tem que avaliar sempre a capacidade, a qualidade da comunicação e interação social. A interação social é muito importante, porque as crianças tem um monte de amigo, mas tem amigo na escola que ela conversa ali só. Ninguém convida esse tipo de jovem para sair junto. Então a gente tem que comparar muito e apertar na história comparando com aquelas de desenvolvimento típico. Não ficar só achando que tudo isso é depressão e ansiedade. Pesquisar se tem alteração sensorial, se tem algum movimento repetitivo. E esquecer um pouco o protótipo masculino, ou seja, é diferente o menino com TEA da menina com TEA, muitas vezes. Aqui eu quero abordar a situação da regressão tardia. No TEA, geralmente, quando você tem aquele quadro de regressão, a criança vinha relativamente bem ou muito bem, mas na maioria das vezes, desses que tem regressão no TEA, que ocorre geralmente entre 1 ano e meio e 3 anos, você puxando a fundo já tinha alguma coisinha. Mas essas formas regressivas ocorrem no TEA em até
30% dos casos, conforme o estudo. E aqui eu quero falar da regressão um pouco mais tardia, fora disso, que é o que deve chamar atenção. Apesar de ter doença degenerativa antes, mas aqui lembra o TEA, como o Landau-Kleffner, em primeiro momento aqui que eu vou estar falando. Um menino de 6 anos com desenvolvimento normal, foi para a escola aos 3 anos, se adaptou bem, era inquieto, agitado e não aceitava limites. Então é uma criança mais agitada. Aos 3 anos começou a ter crises parciais complexas, que ele perdia o contato com o meio, ficava com o olhar parado, fixo, uma certa hipotonia, sonolência no pós-ictal, e ocorria de vez em quando. Foi administrado carbamazepina sem sucesso, depois substituiu por ácido valproico, e chegou a ficar sem crise por 3 anos. Um ano após o início da epilepsia, que foi aos 3 anos, né, ele começa a ter alteração de comportamento, falta de atenção maior, dificuldade para dormir e uma agitação mais intensa. Aí foi piorando o quadro, ele fica agressivo e deteriora a linguagem. Gradualmente, o seu vocabulário diminuiu, passando a usar frases simples para se expressar e finalmente parou de fazer sentenças. Deixou de interagir com o interlocutor, e parecia que não compreendia o que ele era dito. Ele chegou a um momento que não tinha mais nenhuma comunicação verbal. Foi por causa disso perdendo o contato, a interação com pessoas do seu meio, parou de brincar, de querer ouvir histórias, tinha episódios que ficava bastante agitado, agressivo, quebrava objetos na casa, fazia uso de periciazina, imipramina e clorpromazina, pela alteração de comportamento, mas mesmo assim foi piorando a agitação psicomotora. Preservava o afeto e o interesse pelo outro, integrava-se às brincadeiras propostas de maneira apropriada, apesar de não conseguir manter a atenção por muito tempo. Sua sociabilidade era comprometida, muito mais pela alteração da linguagem do que por falta do interesse no contato. Acabava, como eu comentei um pouco na outra aula de apraxia. E o que o eletro mostrou nessa criança? Uma atividade quase contínua nas regiões temporais médias, predominando hora esquerda, hora direita, o sono medicamentoso, atividade generalizada com complexos de onda aguda, onda lenta, como está aqui no gráfico, que é um artigo publicado por um colega psiquiatra. A ressonância desse paciente foi normal, eles deram prednisona, 60 mg por dia, pensando em Landau, com melhora relativa do quadro comportamental e da linguagem. Ele voltou a cumprimentar pessoas, cantar, mas mantinha uma ecolalia. Também voltou a brincar com bonecos de maneira criativa, melhor atenção, ficou menos agitado, menos agressivo, passou a se comunicar na sequência com frases simples, compreendendo e obedecendo ordens simples. No momento, usando então o valproato 750 por dia, haloperidol 1 mg dia e prometazina 50 mg dia. Eles publicaram esse artigo, tem a Cat Valente, o Francisco Assunção, no Arquivos, com a síndrome Landau-Kleffner e regressão autística, mostrando uma regressão mais tardia, né? Geralmente o Landau começa depois do habitual, que é de 18 meses a 36 meses. Você tem essa manifestação inicial, começa com uma agnosia auditiva, ela vai perdendo a fala na sequência, perde habilidades das linguagens, e o eletro é variável. Assim, não precisa ter só em área da linguagem, você tem vários tipos, até como foi apresentado. Tá? Então, pensar em outras possibilidades, principalmente com diagnósticos e com quadro e história de regressão mais tardia. Aqui eu vou falar do Phelan-McDermid, que é uma outra situação de regressão, que pode ocorrer mais tardiamente, que tem a ver um pouco, frequentemente, com a alteração do gene do SHANK3. Esse estudo, eles dão informações a respeito da regressão em 42 dos 50 pacientes que eles publicaram em 2017. A investigação feita pelo ADI, e
sendo que de 42 casos, 18, que equivale a 43%, tiveram história de regressão. Isso não é tão raro, eu já vi vários pacientes com alteração no gene do SHANK3. Então, como é que é? Por exemplo, aqui é o mesmo autor anterior, o Ryerson, 2017, eles viram que de 18 casos que eles estudaram, a regressão foi maior que 30 meses em 12, 67%, e menor que 30 meses em 28%, que estaria mais adequado ao TEA. Mas a idade de início média é de 6 anos. Eles relataram que teve casos de 18 meses até 18 anos, e pode ter outras alterações além das crises epiléticas. Então a gente tem que estar atento, esses pacientes são diferentes, eles são graves, de modo geral, dificilmente você tem um SHANK3 com um quadro mais leve, apesar de existir, mas são quadros graves, tá? E nesse estudo desses autores, 61% não tiveram nenhuma melhora depois da primeira regressão. São pistas, aquele paciente que não melhora, ou mesmo aquele TEA grave que não responde a nada, de ter alguma coisa por trás. Mas 61% não tiveram nenhuma melhora. E 39% tiveram melhora, que variou de 1 mês a 10 anos, esse período de melhora. Mas, de modo geral, quando não melhora, é uma coisa que tem que estudar a parte genética de qualquer paciente com TEA, os que têm regressão também, não é só da regressão. Kolev-Zon, em 2019, eles publicaram sobre a descompensação neuropsiquiátrica em adolescentes e adultos com a síndrome de Phelan-McDermid, que inclui então o SHANK. 56 casos tinham sinais de descompensação comportamental e neurológica na adolescência ou vida adulta. Ou seja, quando você faz esses diagnósticos, você já vai se preparando para coisas que vão acontecer ou podem acontecer. Então eles tiveram transtorno bipolar grave, catatonia, psicose, regressão de novas habilidades, por volta de 20 anos de idade. E a maioria das vezes não teve um trigger, não teve uma causa aparente, tá? Aqui, o Kolev-Zon, então, avaliando 56 pacientes, eles mostraram, então, perda das habilidades de linguagem, habilidades motoras, de atividade de vida diária, cognição. Bipolar, aparecendo nos com catatonia, ou que tiveram sintomas motores, uma postura como se fosse flexão de membros, postura curvada, instabilidade de tronco, uma bradicinesia, e tendo estereotipias que caracterizam a catatonia, tá? Então, 54% deles tiveram TAB, catatonia 29%, psicose 12,5%. Eu já vi alguns adultos com SHANK que essa história é típica. Tipo, alteração do humor, perda das habilidades, idade de início do quadro psiquiátrico em média 20 anos. Essa outra situação que eu quero alertar vocês, que é uma coisa comum no dia a dia do nosso consultório, atendendo crianças com TEA, que são ou ele tendo uma coisa que lembra uma crise parcial complexa, que às vezes é uma estereotipia, ou algum desligamento, que é comum, muito comum. Criança, em geral, tem esse desligamento. As crianças com TEA têm mais. E essa não é um desligamento epilético, é um desligamento que eu falo brincando que está pensando na morte da bezerra. A criança para e fica olhando ao Léo. E se você chamar pelo nome, ele não olha. Mas se você chamar por uma coisa que ele gosta muito, tipo sorvete, chocolate, ele olha na hora. E aí falando de um modo enfático. E dificilmente uma crise pararia instantaneamente, tá? Nesse vídeo, por exemplo, eu mostro para vocês uma coisa que a criança tem uns movimentos estranhos, ele tem um olhar diferente, mas aqui é uma estereotipia que repete isso em várias situações. Às vezes, se você está muito na dúvida, vai precisar um vídeo EEG. Mas eu lembro que, principalmente naquelas situações que o indivíduo fica meio parado, assim, que eu falei que responde ao chamado, não há uma necessidade de fazer eletroencefalograma. Não é fácil fazer eletroencefalo numa criança com TEA, ainda mais mantendo ele acordado para ter o movimento. Ele vai querer arrancar o fio que está na cabecinha dele e dificultar para deixar colocar, tá?
Em relação ao eletro, então não tem indicação de fazer eletro em todo mundo que tem TEA, assim também como não tem indicação de fazer ressonância. A Academia Americana de Neuro considera que não tem evidências para isso. Você só vai fazer um eletro e aí vai incluir sono e às vezes fazer mais prolongado se tiver crise clínica ou suspeita de crise subclínica ou uma perda muito grande e importante da comunicação social. E aí você pode necessitar de um eletro prolongado. Então, o artigo que discute interessante, isso que vale a pena ler, é da Hughes, de 2015, no Archives of Diseases of Childhood, que esses episódios de parada do olhar geralmente não têm significado, e você está autorizado a não pedir eletroencefalograma. Aqui mais um caso clínico, para tornar as coisas um pouco mais práticas. Então, esse menino, aos 2 anos e 3 meses, chegou no serviço de genética do Instituto da Criança, ele não atendia ao chamado, quase não falava, não gostava de brincar com outras crianças, balançava o tronco e tinha um distúrbio de acordar à noite, bastante. Coisas de TEA, ele tinha um diagnóstico de TEA de um neurologista de fora. Não tinha nenhum problema de gestação ou parto, andou um pouco atrasado, aos 18 meses, e falava quase nada, mas a primeira palavra foi aos 2 anos. Aí o geneticista foi examinar e ele viu um leve aumento do fígado e baço. Ele ainda não tinha uma carinha diferente, mas ele pediu uma triagem para mucopoli, por causa desse aumento de fígado e baço, e foi detectada a presença do hepatansulfato na urina. E avaliando a enzima acetil-CoA-alfa, glucosamina aciltransferase, efetuou-se o diagnóstico de uma mucopolissacaridose tipo 3. Aqui tem tratamento, é o tipo 2, que é o Hunter. Aqui é a San Filippo, tá? Tipo C. Feito o diagnóstico da síndrome de San Filippo, que é a mucopolissacaridose tipo 3, que não tem ainda tratamento específico. Essa mãe, ela era a prima em primeiro grau do pai, e uma pista que poderia ajudar a quem avaliou inicialmente pensar em alguma coisa. Então, o exame clínico do paciente com TEA é importante, e apesar de não ser fácil, tem que ver se tem mancha, tem que ver se tem hepatosplenomegalia, ver a faces, ver um monte de coisas, fazer um exame clínico mesmo. E essa mulher acabou tendo um outro filho, que é acompanhado também pelo nosso grupo, que também tem o mesmo diagnóstico. E apesar dela estar orientada de não ter filho, ela resolveu apostar e teve. Só para ter uma ideia como o rostinho vai mudando, então aqui eu quero ver em cima, a A1 e a A2 e a A3, é a mesma menina aos 10 meses, aos 6 anos e aos 14 anos. Tá? O B1, lá em cima, é um menino com 12 meses e ele depois aos 7 anos. Isso daí lembra mais uma carinha de uma mucopoli, que já tem essa fronte ampla, essa sobrancelha mais intensa, uma ponte nasal mais larga, que a menina também tinha, mas às vezes é inespecífico. E se vocês olharem o F1 e o F2, vocês vão observar a mesma menina aos 10 meses e depois aos 6 anos de idade. Você vê que tem uma sobrancelha mais espessa, mas não tem uma carinha tão forte de uma mucopoli. Ela lembra alguma coisa, mas o que acontece é que a gente tem que estar aberto a fazer diagnóstico. É muito importante, não só ficar feliz, acho que é TEA, manda estimular, tem que acompanhar. Às vezes a face de cara não aparece, às vezes numa primeira consulta tem tanta coisa para falar para a família que você deixa para segundas para falar na investigação genética e eventualmente nesse intervalo alguém pede o exame e faz o diagnóstico. Fica parecendo que a gente não ia pedir. Mas aí você está poupando um pouco de uma descarga grande que está acontecendo naquela família de informações, de coisa para fazer, e você espera. Talvez valesse a pena comentar da possibilidade de investigação genética já numa primeira avaliação. Então, eu quero agradecer a atenção de vocês, isso é o que eu tinha para falar, e até a próxima, pessoal.